De modo geral, você não me vê falando sobre política. De modo geral, você me vê detido falando acerca do reino de Cristo Jesus, sobre o Evangelho, sobre verdades bíblicas e coisas que estão fundamentadas nisto. E tem um motivo. Eu raramente falo sobre temas outros que complementam aquilo que eu estou falando sobre o Evangelho. E tem um motivo, sobretudo porque eu não falo sobre política. Primeiro, porque se você me acompanha e se você me conhece, você vai perceber que eu não me pauto pelos acontecimentos cotidianos. Isso pode te causar uma estranheza, dando a impressão que eu estou alheio e desconectado dos acontecimentos, mas eu quero dizer que não. É uma opção consciente. Eu não quero me deter com discussões que eu acredito que não vão me levar a lugares produtivos, positivos, que serão, para mim, consequências que não são valiosas, que não são importantes, que eu não considero que eu devo gastar a minha vida nelas. E ao falar isso, eu não estou tratando de forma pejorativa quem fica discutindo questões políticas, econômicas, filosóficas na rede social. Acredito que isso tem o seu lugar, tem o seu valor, tem a sua importância, mas não é para mim. Eu tenho um tempo de vida que, por certo, não é muito extenso. Por mais que eu viva 10, 20, 30 anos daqui para frente, eu entendo que o meu tempo é curto e eu preciso gastar o meu tempo com aquilo que é mais valioso, mais importante. E para mim, mais valioso de todas as coisas, mais valioso que todas as coisas, é a proclamação do Evangelho. No entanto, eu decidi falar um pouco sobre política, sobre as questões ideológicas que são comuns. Sei que, depois disso, alguns podem ficar contrariados, mas eu espero que você me trate com misericórdia e tenha paciência em ouvir aquilo que eu irei falar. Eu quero dizer que eu discordo da maioria dos crentes, a maior parte da igreja no Brasil. De modo geral, os crentes no Brasil, de modo geral, se alinham com os movimentos liberais e tratam estes movimentos, ideologias liberais como redentoras. E tratam muitas vezes os partidos, as ideias, os pensamentos de esquerda como ideias demonizadas. Há um combate ao comunismo, ao socialismo ferrenho entre os crentes no Brasil. Eu quero dizer que eu não concordo com isso. E há um motivo para eu estar falando desta forma. Se fosse ao contrário, já de antemão eu quero dizer, se a igreja no Brasil estivesse demonizando o liberalismo, e há muitos que fazem isso, embora não seja a maioria, eu estaria me opondo a este pensamento. E se estes mesmos que demonizassem o liberalismo e tratassem as ideias, as ideologias ditas de esquerda como salvadoras, redentivas, eu também me colocaria aí em oposição. Então, o meu comentário ele é baseado por aquilo que eu considero ser majoritário na igreja no Brasil. Então, eu quero que você, por favor, atente, tenha paciência, me trate com misericórdia, esperando um pouquinho aquilo que eu vou desenvolver e trabalhar com você. A primeira coisa que eu quero dizer é que a gente precisa entender que quando os ideais ditos liberais surgem no século XVIII, na verdade, esses ideais liberais que estão dentro do escopo daquilo que nós chamamos iluminismo, é um movimento de oposição, é uma reação ao modelo político, econômico, social vigente, altamente intervencionista, onde as pessoas não tinham direito à liberdade. Por isso, o liberalismo é um anseio, é um grito por liberdade. O despotismo, ou seja, a ditadura, um modelo político intervencionista que era chamado de absolutista, era predominante em toda a Europa, basicamente. Em alguns países, como a França, era algo que chamava a atenção, sobremodo, mais do que nos outros países.
o indivíduo não tinha liberdade religiosa, não tinha liberdade econômica, não tinha direito à sua expressão, à livre expressão do seu pensamento, não tinha direito, muitas vezes, à liberdade que era manifestada na propriedade privada. Muitos desses direitos não eram considerados. Então, o iluminismo tem um grito, sobretudo, de busca pela liberdade. E este grito vai conduzir a alguns movimentos e alguns acontecimentos históricos que nós chamamos de revoluções. Revoluções burguesas, revoluções liberais. A independência dos Estados Unidos está nesse escopo. A Revolução Francesa está nesse escopo. A Revolução Industrial, que é uma mudança no modo de produção, está dentro desse mesmo escopo de acontecimentos no final do século XVIII. E se você me pergunta, é verdade que o liberalismo trouxe benefícios? Eu vou dizer, foi o mover de Deus. O mover de Deus, assim como outros acontecimentos, assim como o surgimento da filosofia na cultura grega, assim como o Renascimento, foi um frescor, na verdade, um alívio para aqueles que estavam sendo oprimidos por esses governos, que não permitiam que as pessoas vivessem as suas singularidades, as suas individualidades, direitos basilares que a Bíblia aponta, estavam sendo desrespeitados. Fora isso, houve um avanço tecnológico e muitas pessoas saíram de uma condição que viviam a longo prazo, saíram a longo prazo de uma condição que viviam de dependência absoluta do Estado para poderem experimentar uma qualidade de vida melhor. Mas é importante que a gente olhe para isso, para esses movimentos e esses ideais liberais, e a gente não escamoteie a verdade. Já no século XIX, estes que se tornaram detentores do poder, aqueles que detinham o capital industrial associado aos bancos, os ditos capitais financeiros ou capital financeiro, essas pessoas que acabaram ocupando o poder e muitas vezes passaram a dirigir as nações europeias foram os responsáveis por uma grande opressão em cima do trabalhador. Os trabalhadores operários, o operariado, chamado assim, agora nesta nova frente de trabalho, a indústria, eles viviam em condições precárias de vulnerabilidade. Homens, mulheres, crianças, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia, sem nenhum direito trabalhista. Eram vistos como máquinas, como peças dessa produção. Viviam em condições precaríssimas, em cortiços amontoados nas cidades. E, além disso, aquilo que nós chamamos de imperialismo, que vai acontecer no século XIX, ou a recolonização, ou seja, uma nova colonização, diferente daquilo que acontecera no século XVI, começou a ser estabelecida mais uma vez pela Europa, agora uma Europa industrializada. E o que quer dizer isso? A ocupação violenta, injusta, indevida de territórios na África e na Ásia, dizendo-se aqueles que levariam o progresso, a civilidade. Na verdade, este capital industrial financeiro visava a exploração das matérias-primas, da mão de obra barata, e queriam fazer destes lugares apenas mercados consumidores. As pessoas sofreram por causa da opressão que se deu a partir do liberalismo. Engraçado, né? A mesma opressão que se viveu na época das monarquias absolutistas do antigo regime. E é dentro deste processo que vão surgir os ideais ditos socialistas. O socialismo ele surge como uma reação a este domínio liberal. E talvez você não soubesse disso. É, mais uma vez, um grito por liberdade. Agora, querendo sair não das mãos de um rei todo-poderoso, mas da dureza da exploração do capital industrial e do capital financeiro. É assim que se desenvolvem os partidos, é assim que se desenvolvem os pensamentos, as filosofias ditas socialistas. É assim que surgem os sindicatos, as organizações dos trabalhadores.
buscando, reivindicando uma condição melhor para o povo que estava sofrendo diante desta realidade opressora, fruto do movimento liberal. Então é importante que você compreenda que o socialismo ele é resultado, ele é mais do que um resultado, ele é filho do liberalismo. É o filho primogênito. Os ideais socialistas, na verdade, constituem o filho primogênito, mais importante dos movimentos liberais. É uma ação que visava equilibrar historicamente aquilo que estava acontecendo, visando diminuir a dor dos oprimidos. E é assim que vão surgir pensadores ditos socialistas. É assim que se vai conhecer o pensamento de Karl Marx, por exemplo, que vai fazer uma análise histórica dos tempos que vai ser muito útil para os historiadores que viriam daqui por diante. Parem de demonizar tudo aquilo que Karl Marx fez, falou, escreveu. Muita gente faz isso sem ao menos ler os textos. Comentam aquilo que os outros comentam sobre Karl Marx. Você já leu? Você já leu Capital, Manifesto Comunista? Você já leu A Questão Judaica? Você já leu as obras de Engels e Karl Marx? Você já leu? Se você não leu, pare um pouco e não estou pedindo para você não expor a sua ideia, o seu pensamento. Faça isso. Mas procure aprofundar um pouco mais o seu estudo e saia desta visão monotemática, essa visão tão extremada, onde você demoniza coisas que muitas vezes você nem tem o conhecimento, só porque os outros fazem isso. Eu quero dizer que Karl Marx ele vai propor uma metodologia que eu considero hoje ultrapassada, mas que ela foi relevante na análise histórica, porque ela incluiu para a história que antes era a história dos vencedores, onde o povo nunca fazia parte dessa história como agente atuante, ele inseriu a questão da economia. E ele começa a observar que no decorrer da história há lutas de classes. Isto é relevante para a análise histórica? É extremamente relevante. Porque você passa a contar a história a partir também da perspectiva daqueles que estão sofrendo, que são agentes da história. Agora, se você me pergunta, isso é suficiente para a análise histórica, somente um viés economicista? Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que o próprio processo histórico, já no início do século XX, já não vai considerar essa metodologia a principal metodologia. A école de análise, ou seja, a escola de análise francesa, ela vai considerar já outros vieses, vai considerar, por exemplo, os aspectos culturais. Mas isso não descredencia a relevância daquilo que foi desenvolvido também por Karl Marx. Para falar a verdade, foi muito útil. Fez com que as pessoas pudessem enxergar aqueles que antes viviam no anonimato e nunca eram considerados. A economia é, sim, parte integrante da história. Mas, como eu disse, é um problema grave analisar a história antiga, média, contemporânea, pelo viés econômico. E eu considero o marxismo como método de análise sociológica, como método de análise histórica, insuficiente e ultrapassado, mas relevante, tem o seu papel. No Brasil, a academia ela é basicamente marxista, e eu acho a academia no Brasil ultrapassada. Mas isso não faz com que eu demonize o marxismo. Eu apenas considero que é um modelo ultrapassado e que a gente pode ampliar, deve ampliar a nossa capacidade de analisar. É verdade também que o marxismo ele vai promover um ideal comunista. E eu quero aqui abrir um parênteses. Entenda o que eu penso, que nunca houve comunismo no Brasil. E eu fico vendo a igreja no Brasil condenando os partidos de esquerda, dito de esquerda, chamando que eles são comunistas. Nunca houve comunismo no Brasil.
Eu diria mais, eu diria que mesmo aqueles que se basearam nos pensamentos de Karl Marx, por exemplo, e estabeleceram governos ditos socialistas, nem estes países eles se tornaram países comunistas. Na verdade, aquilo que Karl Marx desejava, uma justiça social plena e onde houvesse uma participação plena do povo, isso nunca aconteceu em lugar nenhum. É um ideal, é um pensamento utópico. Isso nunca se deu. Como então a igreja no Brasil combate o comunismo? É algo imaginário, é algo inalcançável pelas mãos humanas. Isso não pode se dar. O que nós vimos acontecer no decorrer da história, isso sim, assim como aconteceu na Revolução Burguesa ou nas revoluções liberais, muitos dos países que se diziam baseados, fundamentados nos pensamentos socialistas, fizeram assim como fizeram os burgueses e os donos do capital financeiro e industrial no século XIX. O que nós vimos no decorrer do século XX foram pessoas se apropriando dos ideais estatizantes do modelo socialista ou dos modelos socialistas e se tornarem, assim como se tornaram muitos burgueses liberais e assim como se tornaram os reis, as casas reais no decorrer da Idade Moderna, se tornaram déspotas, arbitrários, oprimindo, como em outros vários modelos, o pobre, o povo. Essa é a minha percepção. Então, na verdade, há aqui uma intenção minha de desmitificar, de quebrar um pouco esta ideia. Os socialistas, os comunistas, não existe comunismo no Brasil. Os partidos socialistas, os partidos de esquerdas, eles podem sim trazer valores e ideias que são úteis. De modo geral, eu não concordo com a ideia de um Estado forte, idólatra, um Estado que combate o cristianismo, porque isso também era uma proposta de Karl Marx. Quando a gente olha para o texto na questão judaica, você vê claramente um combate à religião, não só um combate antissemita, um combate contra os judeus, mas a gente vê um combate à religião, e isso é uma herança deixada por Karl Marx para aqueles que são hoje ditos socialistas ou comunistas. E eu, obviamente, me oponho a estes pensamentos. Há um Estado que quer dominar minha casa, há um Estado que quer me privar do meu culto. Há um Estado que quer a todo custo, quebrar os padrões morais estabelecidos pela cultura judaico-cristã. E eu me oponho a isto. Mas eu preciso ter equilíbrio. Porque há comportamentos, condutas, princípios, propostas dentro daquilo que é chamado, por exemplo, a economia socialista, que podem ser boas. Eu acho que, de modo geral, o problema é moral quando eu avalio o socialismo. O meu embate é moral, é dentro dos valores e dos princípios, e muito menos dentro da economia. Eu acho que pode ter governos mais liberais e que sejam benéficos para o povo. E podem ter governos mais estatizantes que são benéficos para o povo. Mas, de modo geral, nenhum nem outro está preocupado com o povo. O problema não é o Estado ser dono de empresas. O problema é que o governo humano, o coração humano é perverso. E as suas ações, os seus esquemas, os seus planejamentos, de modo geral, visam o benefício próprio, usurpar, se apropriar para benefício próprio e de uma casta. Isso você vai ver dentro do liberalismo e dentro do socialismo. Olha o liberalismo e perceba, como eu já disse, muitas coisas positivas, mas não pense que moralmente o liberalismo ele representa o cristianismo, porque não representa. Olha em países no norte da Europa, onde o liberalismo econômico é também o liberalismo cultural. E você vai ver liberação de drogas, você vai ver a liberdade para o aborto, aspectos que são comuns àqueles que são defensores
dos movimentos de esquerda, ou, de modo geral, daqueles que são defensores do movimento de esquerda. O que isso revela? Isso revela que, no final das contas, ou você vai ter um culto ao Estado, ou, no modelo liberal, um culto ao indivíduo, onde este indivíduo pode abrir mão de todo o padrão moral que está presente na nossa cultura. Afinal de contas, ele tem uma autonomia. O indivíduo é o último ente que deve definir a sua própria vida. Então perceba, o problema é que as pessoas pensam que o liberalismo econômico, cultural, é sinônimo de evangelho, e não é. E no Brasil, socialismo virou sinônimo de demônio, de Satanás, de inferno. E não é. É assim que pensam os descrentes. O Evangelho deveria nos colocar num outro patamar de entendimento. A gente deveria compreender que o problema dos estados não é se existem mais empresas estatizadas ou mais privatizações. A questão é a questão moral, é o pecado. Este é o problema. As pessoas vivem longe da lei de Deus. Se você tivesse um modelo liberal e as pessoas estivessem buscando observar a lei de Deus e todas as coisas fossem privatizadas, olha, eu tenho certeza que os governos serviriam para que as pessoas fossem beneficiadas. E se as pessoas donas das empresas, no modelo liberal, elas também vivessem de acordo com a lei de Deus, as empresas privadas, elas não teriam como objetivo final o enriquecimento dos indivíduos, mas glorificar a Deus, mesmo atendendo à necessidade do outro pelo serviço prestado. Agora pense no sentido contrário, e mesmo que isso gerasse lucro para a pessoa, como resultado do seu trabalho. Agora pense no modelo dito socialista, onde as empresas, a produção é estatizada. Eu me oponho a isso? Não, eu não me oponho a isso. Imagine que se isso fosse para o bem-estar das pessoas e que as pessoas fossem bem atendidas em todas as suas demandas e mesmo assim as pessoas tivessem algum tipo de liberdade e as liberdades básicas fossem respeitadas. Eu me oponho a isso? Não, eu não me oponho. O problema é moral. O problema é que as pessoas acabam entendendo que esses modelos políticos econômicos, que esses ideais socialistas, liberais, eles de alguma forma podem ser redentores e não são. E eu quero dizer aqui, insistentemente para a igreja no Evangelho, liberalismo não é sinônimo de Evangelho. Não é. Muitas pessoas podem ser profundamente liberais no discurso, sendo pessoas que sejam ativas na bolsa de valores, participativas, e no fundo, com todo esse lucro, ela só visa o bem-estar dela. Só visa acumular riqueza. Vive da especulação do dinheiro. O fim último não é o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor, mas é um enriquecimento próprio. Do que vale isso? Você tem liberdade religiosa, econômica, quando você é um idólatra. Então, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja gastando tempo combatendo um combate que não é o bom combate. E eu quero dizer, eu não estou aqui de forma nenhuma tentando te privar do direito de você expor a sua ideia. Exponha como você quiser. Eu estou apenas de forma singular, já que eu não tenho o hábito de fazer isso, colocando o meu posicionamento. Eu não tenho esperança em governos humanos. Eu não tenho esperança em modelos, em sistemas humanos. Todos eles são falíveis e todos eles nos possibilitam a idolatria. Eu não demonizo os partidos de esquerda, os ideais de esquerda, e nem olho para os movimentos liberais como movimentos redentivos. Não, eu não faço isso. Eu olho e vejo que há uma preocupação social mais comum
entre os partidos de esquerda. Estes mesmos que usam isso como discurso do palanque para se apropriarem e promoverem corrupção à moda esquerda. A mesma coisa, não muda. Mas eu não posso deixar de olhar e perceber. Sim, um cuidado, uma preocupação, uma ação social que é mais comum entre as propostas dos movimentos e dos partidos de esquerda. Assim como eu acredito em alguns valores e iniciativas promovidas pelos liberais. Então, Hilton, como você vota, como você escolhe? Eu não quero influenciar ninguém. E não quero que ninguém reproduza o que eu faço. Mas eu não fico apegado a isso. Eu sou capaz de votar em esquerda e em direita para promover a mudança de status de poder, para que haja uma renovação, para que os modelos e partidos não se perpetuem no poder. Eu sou capaz de votar assim. Eu sou capaz de votar num candidato de esquerda porque eu acredito que ele está propondo algo que tem mais a ver com aquilo que tem a ver com o que Deus me ensina por meio da sua palavra, por meio da sua lei. Eu sou capaz de votar num partido ou num candidato dito de direita, porque eu acredito que ele pode quebrar um modelo de corrupção já presente ou apresentar ideais que se aproximam mais da lei de Deus. Eu sou capaz de votar em um e em outro, acreditando que nenhum deles pode trazer a solução que nós precisamos. Partidos, ideologias não são sinônimos, nenhum deles, do Evangelho. Por isso, eu não gasto tempo discutindo questões políticas, com exceção deste vídeo. Eu gasto tempo, e espero que você tenha entendido, com toda a minha limitação e dificuldade, em falar naquilo que eu acredito de forma plena, que seja perfeito para a necessidade do ser humano, o Evangelho. Fora isso, tudo isso é limitado, pequeno e permeado pela corrupção. Eu não estou e nem ficarei envolvido nestas discussões. Espero que você tenha entendido qual é o meu posicionamento. Eu não estou aqui para advogar a favor de privatização nem de estatização. Eu não sou e nem estou aqui para advogar acerca de ideais socialistas e nem liberais. Eu consigo pensar em cada um desses movimentos, em cada uma dessas ideologias, algumas coisas, alguns aspectos que se associam, que se aproximam da lei de Deus. E tento, desta forma, estabelecer o meu critério, a minha visão para aquilo que é a minha participação como cidadão. Pense nisso, para de ficar... Minha proposta para você, pense nisso, para de ficar promovendo demonização de ideologias, pare de ficar tratando outras ideologias como se fossem o Evangelho. Não são, não são. Tudo são manifestações da corrupção, da perversidade, da limitação humana. E somente o Evangelho é o Evangelho. Pare, eu fico vendo as pessoas criticando Paulo Freire. Essa é outra tendência dos crentes. E que Paulo Freire, e que Paulo Freire, e que Paulo Freire. Você já leu Paulo Freire? Você já leu? Ficam fazendo críticas. Faça crítica, mas você já leu. Você já leu isso? Você já leu a pedagogia de Paulo Freire? Para que você pegue ela, simplesmente jogue ela toda no lixo? Será que ali não tem nada que possa ser útil? Será que ela não foi útil em algum momento da história? Será que ela não teve nenhuma validade? Nada, absolutamente nada. Então as pessoas ficam reproduzindo ideias, pensamentos e reproduzem muitas vezes sem conhecimento básico para fazer isso. Eu também discordo de muitas coisas de Paulo Freire, mas será que não há nada ali que possa ser útil para a discussão pedagógica na escola, no fazer pedagógico por meio da escola? Será que ali não tem nada que possa ser aproveitado? Se não tem, você fez um estudo de fato, verdadeiro, minucioso, que ótimo, despreze, é teu direito de fazer isso. Mas não fique reproduzindo aquilo que as pessoas dizem e aí ficam demonizando. A minha questão neste vídeo é, pare de demonizar aquilo
que é comum ao ser humano, a corrupção. O problema não está no Paulo Freire. O problema está nas nossas casas, que antecedem Paulo Freire. O problema está nos nossos corações, como educamos os nossos filhos, como nós somos formados em nossas escolas a partir daquilo que nós mesmos somos e colaboramos a partir da nossa vivência doméstica, cotidiana. Paulo Freire é apenas um pensador que propõe algo. Em algumas coisas eu concordo e outras coisas eu discordo. O problema não é Paulo Freire. Antes de o problema ser Paulo Freire, como aquele que muitos da igreja atacam, o problema está nos nossos corações. Os problemas estão nos nossos relacionamentos conjugais, antes mesmo dos nossos relacionamentos com os nossos filhos. É assim como constituímos a nossa família, longe da lei de Deus, como vivemos longe da lei de Deus. Então, formamos famílias problemáticas, deficientes nos relacionamentos. Então, ao invés de nós demonizarmos Paulo Freire, deveríamos, por exemplo, reconhecer a nossa responsabilidade quando casamos. Isso seria mais válido de que toda essa demonização que a igreja faz a Paulo Freire, aos partidos de esquerda, aos pseudos comunistas. Comunista no Brasil? Nem conheço nada que seja de fato comunista no Brasil. Então pare e pense. Eu espero que este vídeo possa ser útil. Para mim, eu não vou provavelmente repetir um vídeo como este. A minha intenção foi te levar a uma reflexão. Não se sinta ofendido com nada que eu disse, eu te peço. Reflita. E se você considerar o que eu estou falando equivocado, me perdoe e desconsidere. É o seu direito, tão somente. Tá bom? A ideia é que você pense, que você reflita, que você analise. Além e depois deste vídeo, eu vou continuar fazendo aquilo que eu considero mais importante, que de fato muda a vida das pessoas. E não é nenhuma proposição liberal e nenhuma proposição socialista. Não é nenhum modelo escolar clássico ou moderno. É o Evangelho de Cristo Jesus, que muda as vidas, os corações, as mentes, altera o nosso comportamento. Nele eu acredito e o considero perfeito e suficiente para que as nossas vidas sejam de fato alteradas. Fique com Deus. Um forte abraço.